Pense por um momento. Como seria se você pudesse ter a certeza de que está ouvindo a voz de Deus? Imagine viver cada dia com essa segurança, sabendo que o próprio Criador está guiando seus passos. É possível, mas requer sensibilidade espiritual e atenção aos sinais que Ele nos dá. E hoje, você vai descobrir como identificar esses sinais de maneira clara e poderosa. O quinto sinal é tão impactante que pode transformar sua relação com Deus para sempre. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui no Alma Avivada, este canal onde buscamos juntos a presença de Deus, fortalecemos nossa fé e encontramos respostas para as nossas dúvidas espirituais. Eu profetizo bênçãos, proteção e vitórias sobre sua vida e sua família. Que o Espírito Santo toque o seu coração neste momento e transforme cada área que precisa de cura e restauração. Hoje, vamos falar sobre os 5 sinais de que você está ouvindo a voz de Deus. Esse tema é essencial para quem deseja ter uma caminhada mais íntima com o Senhor. Quantas vezes nos perguntamos, será que foi Deus que falou comigo ou apenas a minha mente? Fique comigo até o final, pois você não vai querer perder o último sinal, que pode mudar completamente a forma como você compreende a direção divina em sua vida. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Comente aqui embaixo, eu quero ouvir a voz de Deus. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e esperança. Agora feche os olhos, levante as mãos e ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai amado, agradecemos por mais um dia em Tua presença. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e mentes para receber a Tua palavra, que possamos discernir a Tua voz no meio das nossas dúvidas e medos. Derrama a Tua paz sobre cada pessoa que está assistindo e que este vídeo seja um instrumento do Teu amor e direção. Em nome de Jesus. Amém. Então, como podemos saber se estamos ouvindo a voz de Deus? Para responder a essa pergunta, precisamos buscar na palavra. A Bíblia é o fundamento de toda a verdade, e é nela que encontramos clareza sobre como Deus fala conosco. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja, Jesus nos garante que é possível ouvir sua voz, mas também nos ensina que esse é um privilégio de quem mantém um relacionamento íntimo com Ele. Sinal 1. Paz que excede todo entendimento. O primeiro sinal de que você está ouvindo a voz de Deus é a paz que excede todo entendimento. Quando Deus fala, Ele traz paz, mesmo em meio às tempestades. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor está turbulento. Mas atenção, não confunda a paz que vem de Deus com a ausência de desafios. A paz divina não depende das circunstâncias. É como estar no olho do furacão, mas sentir uma tranquilidade sobrenatural, porque você sabe que Deus está no controle. Quantas vezes você já se deparou com uma decisão difícil e, ao buscar a Deus em oração, sentiu uma paz inexplicável que lhe deu coragem para seguir em frente? Compartilhe sua experiência nos comentários. Essa é a paz que confirma que Deus está falando com você. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Eu escolho confiar na paz de Deus. Queridos irmãos, esse é apenas o primeiro sinal, mas ele já nos ensina tanto sobre a forma como Deus age. A seguir, vamos explorar outro sinal poderoso que revela a direção divina em nossas vidas. Prossiga comigo e descubra mais. O segundo sinal de que você está ouvindo a voz de Deus é a confirmação que vem da palavra dele. Deus nunca falará algo que contradiga o que está escrito na Bíblia. Ele é imutável e sua palavra é a verdade absoluta. Em Isaías capítulo 40, versículo 8, lemos: Seca-se a erva e caem as flores,
mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Quando você sente que Deus está falando com você, uma das formas mais seguras de confirmar isso é buscar na Bíblia algo que corrobore aquela mensagem. Por exemplo, se você está orando sobre uma decisão e sente que Deus está lhe direcionando a dar um passo de fé, você pode se deparar com versículos como Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos personagens bíblicos viveram situações em que precisaram reconhecer a voz de Deus através de suas promessas. Pense em Abraão, que recebeu a ordem de Deus para sacrificar Isaque. Embora fosse uma instrução difícil, ele confiou porque sabia que Deus era fiel às suas palavras e jamais o deixaria desamparado. Deus não mudou e ele continua usando sua palavra como meio de nos guiar e dar direção. Agora, quero que você reflita. Quando foi a última vez que Deus confirmou algo em sua vida através da palavra? Talvez você estivesse passando por um momento de incerteza, abriu a Bíblia e encontrou exatamente o que precisava ler naquele momento. Isso não é coincidência, é Deus falando com você. Se você já viveu uma experiência assim, compartilhe nos comentários. Você pode dizer algo como: Deus já confirmou sua palavra em minha vida. Sinal 3. Direção através de portas abertas ou fechadas. O terceiro sinal de que você está ouvindo a voz de Deus é a direção que Ele dá através de portas abertas ou fechadas. Quando buscamos o Senhor de todo o coração, Ele se encarrega de alinhar nossas circunstâncias de acordo com a sua vontade. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Jesus diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Muitas vezes, Deus responde nossas orações através das oportunidades que Ele coloca ou retira do nosso caminho. Mas como discernir se uma porta aberta vem de Deus? Em primeiro lugar, observe se essa oportunidade está alinhada com os princípios bíblicos. Deus nunca abrirá uma porta que nos leve a comprometer nossa fé ou nossos valores cristãos. Em segundo lugar, peça sabedoria em oração. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, lemos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Por outro lado, uma porta fechada também pode ser a resposta de Deus. Isso pode ser difícil de aceitar, mas lembre-se de que Ele enxerga além do que conseguimos ver. Quando uma porta se fecha, pode ser porque Deus tem algo melhor para nós, algo que ainda não entendemos. Vou compartilhar um exemplo. Imagine alguém orando por um emprego específico, mas sendo rejeitado. Essa pessoa pode ficar desanimada, mas algum tempo depois descobre que Deus a conduziu a uma oportunidade ainda maior e mais alinhada com o seu propósito. Isso já aconteceu com você? Comente aqui. Deus fechou uma porta, mas me mostrou algo maior. Esse terceiro sinal é um convite à confiança. Quando Deus fala através de portas abertas ou fechadas, Ele está nos ensinando a depender dEle, a confiar que seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Queridos irmãos, até agora vimos 3 sinais maravilhosos de como Deus fala conosco: a paz que excede o entendimento, a confirmação pela palavra e a direção através de portas abertas ou fechadas. No próximo ponto, vamos explorar um sinal que envolve o nosso coração e o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. O quarto sinal de que você está ouvindo a voz de Deus é o testemunho interior do Espírito Santo. Quando Deus fala, o Espírito Santo confirma essa mensagem dentro de nós. É como uma impressão espiritual que não podemos ignorar. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior é uma forma direta de comunicação divina. Não é uma voz audível, mas uma convicção profunda que preenche o coração e a mente. Quando o Espírito Santo fala, ele nos dá discernimento, direção e uma certeza que ultrapassa qualquer dúvida. Um exemplo claro disso é quando estamos diante de uma escolha
e sentimos uma convicção inexplicável de que um caminho é o correto. É como se uma luz se acendesse em nosso espírito, indicando o que devemos fazer. Porém, essa confirmação geralmente vem acompanhada de paz e alinhamento com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nunca age de forma contrária às Escrituras. Pense no apóstolo Paulo, que em muitas ocasiões teve que discernir a direção de Deus. Em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar em determinadas regiões. Essa direção foi essencial para que eles seguissem o plano de Deus, levando o Evangelho a outros lugares estratégicos. Agora, pergunte a si mesmo: você já sentiu essa convicção do Espírito Santo em sua vida? Talvez você estivesse prestes a tomar uma decisão errada, mas algo no seu coração lhe disse para parar. Ou, ao contrário, você sentiu uma certeza tão forte de que devia seguir em frente, mesmo sem entender completamente o porquê. Esse é o testemunho do Espírito Santo, guiando seus passos. Compartilhe nos comentários: o Espírito Santo já me deu direção em momentos difíceis. Testemunhos como o seu podem fortalecer a fé de outras pessoas que também estão buscando ouvir a voz de Deus. Você está sensível à voz do Espírito Santo no seu dia a dia? Quais mudanças você pode fazer para estar mais aberto a esse testemunho interior? Queridos irmãos, é importante lembrar que a sensibilidade ao Espírito Santo aumenta à medida que desenvolvemos um relacionamento mais íntimo com Deus. Isso inclui leitura da Bíblia, oração constante e momentos de adoração. O Espírito Santo deseja nos guiar em todas as áreas da vida, mas precisamos aprender a ouvir a sua voz no meio do ruído deste mundo. Se você está assistindo até agora, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu estou disposto a ouvir a tua voz. Um alerta importante: nem toda sensação ou pensamento vem de Deus. Por isso, devemos sempre pedir discernimento e confirmação. Em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 1, lemos: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas testem os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Esteja atento para não confundir suas próprias emoções ou desejos com a voz divina. Até agora, exploramos 4 sinais que nos ajudam a identificar a voz de Deus. A seguir, chegaremos ao 5º e mais impactante sinal, aquele que pode mudar sua forma de caminhar com o Senhor para sempre. O 5º e mais poderoso sinal de que você está ouvindo a voz de Deus é a presença de frutos espirituais e a obediência que brota em sua vida. Quando Deus fala, Ele sempre nos conduz a ações que glorificam o seu nome e trazem frutos duradouros. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus afirmou: Assim pelos seus frutos os conhecereis. Mas o que isso significa? Significa que quando realmente ouvimos a voz de Deus e obedecemos, as consequências são visíveis. Existe transformação, crescimento espiritual e evidências de que estamos caminhando em conformidade com a vontade do Pai. Os frutos do Espírito, mencionados em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, começam a se manifestar em nós. Ouvir a voz de Deus não é apenas sobre sentir ou discernir algo, é sobre agir de acordo com o que Ele nos instrui. Pense em Noé, que ao ouvir a ordem de Deus para construir a arca, obedeceu sem questionar, mesmo quando parecia absurdo. Sua obediência não apenas salvou sua família, mas também cumpriu o plano de Deus para a humanidade. Agora, reflita. As suas ações têm demonstrado que você está ouvindo a voz de Deus? Quando Ele fala, há um chamado à mudança, à santidade e à missão. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Um dos maiores desafios do cristão é obedecer à voz de Deus, especialmente quando isso exige renúncia ou coragem. Mas a obediência é a prova de que confiamos no Senhor e acreditamos que seus planos são melhores do que os nossos. Talvez Deus esteja falando com você neste momento, pedindo que você perdoe alguém,
Dê um passo de fé em um projeto ou abandone algo que não glorifica o nome dele. Você está disposto a obedecer? Se sim, declare nos comentários: eu escolho obedecer à voz de Deus. Quando ouvimos e obedecemos à voz de Deus, não apenas nossas vidas são transformadas, mas também a daqueles que nos cercam. Sua obediência pode ser a resposta para a oração de outra pessoa. Imagine o impacto que você pode causar ao dizer sim para Deus. Queridos irmãos, hoje exploramos os 5 sinais de que você está ouvindo a voz de Deus. A paz que excede todo entendimento, a confirmação através da palavra de Deus, a direção por meio de portas abertas ou fechadas, o testemunho interior do Espírito Santo, os frutos espirituais e a obediência. Se você deseja ouvir a voz de Deus de forma mais clara, quero orar por você agora. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e pelos sinais que o Senhor nos dá para ouvirmos a Tua voz. Ajuda-nos a sermos sensíveis à direção do Teu Espírito e obedientes à Tua vontade. Que possamos produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Fala conosco e transforma cada coração que está aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Alma Avivada, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir a voz de Deus. Escreva nos comentários: eu quero viver segundo a voz de Deus. E não se esqueça de conferir os vídeos sugeridos na tela final. Um deles pode ser exatamente o que você precisa para continuar crescendo na fé e na sua caminhada espiritual. Deus abençoe você e sua família.